Olá, muito boa tarde a todos, clientes e amigos aí da Focalize, acompanhando mais um Direto do Pregão. Hoje aberto a todos aí pela página inicial do nosso site. A gente está trazendo o economista-chefe aqui, Marco Aurélio Barbosa, para falar um pouquinho para vocês também sobre fundamentos. Então, iniciando aqui com uma análise mais gráfica da situação atual, do dia de hoje e perspectivas que a gente tem. Vamos tentar passar para vocês então um pouquinho disso. Ibov hoje estava até umas 2 da tarde no movimento de queda, lateralidade lá embaixo, perto de 0,50, e a partir aí das 2h30, 3 horas, começou um processo altista, que se intensificou aqui em 30 minutos, chegamos a bater 2,78 de alta, considerando aqueles candles ali, 3 candles formados. Agora iniciamos um período corretivo aqui de pouco mais de 1 hora, e estamos respeitando média de 9 períodos. Temos resistência nos 15 minutos dado aqui em 51.100 pontos, então bastante próximo da média de 21 e também próximo do patamar atual. Gráfico diário segue com um doji, um candle de indefinição. Temos resistência aqui próximo da faixa de 53.000 pontos, que foi o pequeno topo formado aqui numa tentativa de formação de fundo, e também é onde temos média de 9 períodos colocada aqui neste momento. Temos suporte na faixa dos 48.800, justamente no fundo formado, que em caso de perda levaria consequentemente a um teste lá na faixa dos 44.000 pontos. Dow Jones hoje um pouquinho mais pesado, 3,6 de queda neste momento, volume acima da média, projetado aqui inclusive perto de 300 milhões. Tem suporte exatamente na faixa que está tocando agora, 10.820 pontos. Já perdeu no movimento intraday, mas por enquanto vai recuperando e vai perdendo aí todos os ganhos tidos ontem. Então, Dow Jones bem mais fraco no dia de hoje do que a Bolsa Brasileira. A Europa também fechou em queda forte aqui algumas horas atrás. Então este é o cenário, Bolsa dos Estados Unidos em maior queda, mais de 3%, e a nossa ainda resistindo 0,75 de alta. Petrobras hoje em alta de quase 2%, fechou um gap deixado aqui na segunda-feira na faixa dos 19,75, chegou levemente acima ainda deste valor no movimento intraday e vai rumo à resistência principal, que é a média de 9. Não sabemos se ela vai encostar lá, mas é a principal resistência neste momento após o fechamento do gap. Suporte segue sendo 18,70 e por enquanto segue aí num pregão altista. Vale 5 também veio fechar um gap, não chegou a fechar totalmente aqui na faixa dos 39,12, chegou na máxima do dia de hoje nos 38,82, então falta uns 20 centavos aí para o fechamento. E após isso teria a média de 9 períodos como resistência. Já vem um movimento de queda bastante forte. Esta queda aqui teve 20% em 6 pregões. Então realmente precisa de um repique que está ocorrendo no pregão de ontem e hoje ainda. Neste momento ainda em queda, mas já tivemos próximo de fechar o gap deixado há 3 pregões atrás. Aqui é de se ressaltar o volume, bem abaixo da média na Vale no pregão de hoje. Um pregão que fizemos nova máxima. Então o volume não condiz aí com o movimento, então dá mais uma amostra de que seja apenas um repique aí no ativo Vale e também no mercado como em geral. No Ibov a gente vê volume projetado levemente acima da média, bem aquém dos outros dias de queda que tivemos aí no início do mês. A gente tem usado tática de 60 minutos para tentar prever algum movimento futuro. Gerdau, a gente vê movimentos passados aqui funcionando 2 vezes. Colocando no gráfico de 60 minutos na tela. Aqui a gente vê Gerdau no pregão de ontem, um exemplo aqui para deixar mais claro, pregando o pregão de ontem. Primeira hora, um movimento que foi aqui da mínima por volta de 11,15 até a máxima 11,45. A gente podia marcar a mínima e máxima do pregão para uma tentativa de operação. Caso rompesse a máxima, a gente entraria comprando. E na perda da mínima entra vendendo. 3 horas seguidas não houve nenhum rompimento. Na quinta hora aqui, perdeu a mínima, onde seria possível uma venda descoberta. Essas vendas aí, um movimento intraday, a gente coloca um alvo de 1%, 1,5%, buscando
o encerramento até, quem sabe, dentro do mesmo dia. E é o que Gerdau pôde proporcionar aqui, né? A gente viu uma queda posterior aqui de mais de 2%, no movimento intraday chegou a quase 4%. Né? Então, a tática da primeira hora funcionou ontem em Gerdau. E hoje, se a gente for observar aqui no movimento do pregão de hoje, primeira hora um movimento bastante intenso, né, de volatilidade, máxima formada em 11,40 e foi rompido aqui há 3 horas atrás, né, por volta das 14 horas do rompimento, e já teria aí cerca de 2% de alvo. Então, nessa volatilidade, tentar pegar ações pelo gráfico de 60 minutos após o rompimento de primeira hora é um setup que tem se mostrado bastante eficiente, né, e é o que a gente está tentando fazer aqui na Focalize. Então marca-se máxima ou mínima dos ativos e compra ou venda no rompimento de um dos lados. Pelo gráfico diário, a gente está acompanhando MMX no pregão de hoje, fazendo um candle de indefinição, aqui após uma tentativa de formação de fundo. A gente viu candles de queda com bastante volume aqui sendo formados e uma tentativa de formação de fundo agora com volume abaixo da média, né? Inclusive no pregão de hoje, onde tivemos formação de nova máxima, com volume abaixo da média. Então, mais um indício de repique, né? Provavelmente possa ir no máximo, no movimento até a média de 9, ou quem sabe ainda fechar este gap, deixado em 7,06. Mas estamos já marcando a mínima de hoje aqui em MMX, faixa de 6,30. Perdendo este patamar, a gente entra vendendo a descoberta, com o objetivo aqui próximo do fundo em 5,96. Então daria um alvo de 5,5%. A gente está de olho aí no pregão de amanhã, se perder essa mínima, a gente entra vendendo MMX. Agora passar a palavra para vocês aqui para o Marco Aurélio Barbosa, economista, chefe da Coin Valores, para passar um pouco para vocês sobre fundamentos, né, qual é a visão dele, falar brevemente. Aí para vocês, lembrando que hoje à noite às 7h30 teremos a nossa palestra disponível pela página inicial do site Focalize, então também vocês poderão enviar suas perguntas. Então deixo vocês com o Marco a partir de agora. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui conversando com vocês e passar um pouquinho da nossa visão sobre o mercado no ponto de vista fundamentalista, né? Nós estamos atravessando um período bem complicado no cenário internacional, principalmente nas economias mais desenvolvidas, que está se refletindo diretamente no na volatilidade, na elevação da volatilidade nesses últimos pregões, né? Essas fortes quedas, hoje mesmo, né, acho que é um pregão bastante volátil, caiu bastante, recuperou bem. E o epicentro dessa crise, a gente não dá para você focalizar e colocar Estados Unidos, ou especificamente Europa, é uma conjunção. E diferente de outras crises, de outras turbulências macroeconômicas, essa daqui é uma continuação da crise de 2008, e ela está bem digamos assim, na principal economia do mundo, nos Estados Unidos, os principais centros financeiros do mundo, então afeta a Europa e os países periféricos da Europa. Então, a gente está com uma série de dúvidas em relação à capacidade, à solvência de certos países na questão da Europa, a questão da solvência desses países periféricos, que poderia até ocasionar um rompimento da comunidade europeia, né, com saída de alguns países. E, principalmente na questão dos Estados Unidos, estamos aí com muita dúvida em relação à capacidade da economia americana reagir de uma forma forte e ser a locomotiva do mundo de novo. Vocês devem estar observando que os Estados Unidos, paulatinamente, num processo, não é mais, está deixando de ser a grande locomotiva, ainda é a principal economia do mundo, o centro financeiro mundial, o maior mercado consumidor do planeta. Todavia, a economia ela vem desde 2008 ao solavanco, né? Quer dizer, a gente não percebe um processo de recuperação extremamente forte. E o que aconteceu recentemente, até na questão política, lá entre aquele embate entre republicanos e democratas sobre o teto da dívida, mostra quão frágil está a posição do Obama lá dentro, quão frágil está, como a situação lá está complexa do ponto de vista de capacidade de endividamento, porque a partir do momento que você fragiliza um governo, como foi fragilizado por parte dos republicanos, você mostra
o quanto os Estados Unidos está, digamos assim, no limite, no limiar de uma situação de déficits absurdos, em que os republicanos, obviamente, vão explorar isso ao máximo, porque ano que vem, não podemos esquecer que tem eleição lá. Isso vai trazer, é mais um componente de nervosismo, trouxe o mercado ao extremo do nervosismo essas últimas 2 semanas, e culminou com esse rebaixamento de nota da Standard & Poor's, que, quer dizer, é um rebaixamento do ponto de vista de solvência, risco zero. A gente não está dizendo que isso às vezes vai ficar insolvente ou coisa do tipo, mas já trouxe um tremendo mal-estar. Nós, analistas fundamentalistas, nós temos, por exemplo, um cálculo lá do CAPM, que usamos a taxa livre de risco. Nós usamos os treasuries, né? 10 anos, por exemplo, com uma taxa livre de risco. E esse rebaixamento mostra que nem a taxa livre de risco está tão livre de risco assim, né? Então, quer dizer, os parâmetros mudaram bastante. Eu gostaria até de colocar aqui, mais na questão da perspectiva do que na retrospectiva. A gente está vendo no noticiário aí. A economia americana, na nossa opinião, não vai entrar num double dip, numa recessão, numa recessão forte novamente, mas vai, na nossa opinião, vai crescer de forma mais lenta. Isso vai ter impacto sobre a economia mundial. Da mesma forma na Europa, eu acredito que eles vão conseguir segurar esses países periféricos, eu digo Grécia, Portugal, Irlanda, e acredito que dê para contornar a situação com a Itália e a Espanha, mas há um custo muito alto, há um custo fiscal extremamente elevado que vai comprometer o crescimento europeu nos próximos 5, 6 anos com tranquilidade. E dessa forma, você somar essas duas variáveis numa mesma equação, você vai ver que o crescimento mundial deve ser afetado. Quem está segurando, quem está tocando a bola, quem está conseguindo fazer a economia andar é a China, Brasil, os emergentes. E efetivamente, em algum momento nós vamos ser afetados também, uma vez que, por exemplo, o Brasil é um grande exportador de commodities. E a China é uma grande vendedora, né? Ela é uma transformadora, tem tudo, é uma combinação de duas coisas aí. O crescimento interno violentíssimo, que está segurando o preço das commodities, e efetivamente as exportações deles. Se os Estados Unidos e a Europa não compram, eles vão ter que exportar, eles vão crescer menos. Mesmo que a economia internamente cresça, né, o mercado doméstico dele cresça, a taxa de crescimento chinês como um todo não vai ser tão alta, vai ser alta, mas não vai ser no nível suficiente para sustentar o crescimento mundial. E o Brasil, por conta de ser um exportador de commodities, vai ficar extremamente afetado extremamente afetado, vai ser afetado também e vai crescer um pouco menos nesse aspecto. Então o que ocorre? Assim, o que nós vislumbramos é um crescimento um pouco menor nos próximos anos da economia americana, uma pasmaceira na Europa que vai atrapalhar demais o negócio. A gente não quer aqui entrar naquele cenário caótico. Eu tenho muito receio em relação à Europa. Eu tenho muito medo. Acho que a questão fiscal lá é muito mais séria do que nos Estados Unidos e vai trazer muito mais volatilidade para o mercado. Eu realmente acredito que os problemas da Europa serão componentes de volatilidade maior para o mercado e se a Itália e a Espanha continuarem vindo para o noticiário, nós temos espaço para cair mais. Agora, em relação aos Estados Unidos, é o que eu falei, nós temos que observar agora, daqui para frente, eles não têm muito mais o que fazer, quer dizer, ver se a economia reage, né? A gente não acredita no Q3 lá que eles falam, né? Nesse momento, até porque o Q2 não foi nem tão eficiente assim. E o que nós vamos observar nos Estados Unidos é um desgaste, forçado um desgaste, uma exposição do governo Obama visando a eleição, que vai ser um componente de nervosismo também. No mais, a gente espera efetivamente que no curtíssimo prazo a volatilidade continue elevada e há espaço, talvez, dependendo do que vier de notícia, como eu falei, da Europa, às vezes porque a Bolsa venha a cair mais. Mas a médio e longo prazo, a minha visão é mais positiva. Os fundamentos das empresas especificamente são muito bons. Existem várias estratégias hoje no mercado. O mercado só não é bom tão somente na alta. Existe uma série de estratégias que você pode usar mesmo no mercado baixista. Como a minha praia é
empresas de capital aberto, eu sou obrigado a sempre dar uma sugestão, mercado de alto, mercado de baixo, em relação às empresas de capital aberto, minha sugestão hoje em carteira seriam papéis de empresas mais defensivas. O que seriam essas empresas defensivas? Empresas com fluxo de caixa robusto, com boa política de pagamento de dividendos, né? Boa política de distribuição de resultados. E de certa forma tem uma certa proteção contra a inflação, ou seja, nos seus preços existe alguma coisa que proteja de inflação. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Energia elétrica. Né? As empresas de energia elétrica são boas pagadoras de dividendos e a boa parte das tarifas são reajustadas pela inflação. Ou seja, mesmo que a gente tenha um problema aqui inflacionário, como a gente está num processo inflacionário relativamente alto para os padrões, né, modernos, essas empresas vão estar com a receita dela garantida. E a demanda interna vai garantir a colocação de energia, por exemplo. Então o fluxo de caixa dela está realmente protegido. Essas empresas, nesses momentos de instabilidade, nesses momentos de volatilidade, elas caem bem menos, se for, ou em alguns casos até sobem. Então é uma boa proteção. Fora que a distribuição de dividendos por si só já é uma boa, já gera bons retornos, digamos assim. Mas eu não ficaria só em empresa de energia elétrica. Eu acho que algumas empresas de telecom, saneamento, fugiu agora, telecom, saneamento e concessões rodoviárias. Concessões rodoviárias, por exemplo, também existe esse mesmo mecanismo. E o país está crescendo, quer dizer, se eu fosse para o risco, se eu fosse correr risco, então, na segurança eu vou nesses papéis. Se eu fosse correr riscos, eu compro o Brasil, tá? Eu acho que tudo que eu falei muito mais em relação aos Estados Unidos, Europa. Acho que vão crescer menos, acho que isso é um problema no curto prazo, mas a médio e longo prazo as coisas andam para frente, porque hoje existe no mundo um consenso de que não se pode deixar as coisas quebrarem. Ninguém pode pagar para ver alguém quebrar, bancos ou governos. Então eu acredito em medidas dolorosas, mas exitosas. E no caso do Brasil, muito melhor. Nós temos uma década extraordinária pela frente. Independente, é só o governo fazer muita besteira, nós temos uma década sensacional com eventos esportivos, seja a Copa do Mundo, Olimpíada, pré-sal. Os investimentos do Brasil são recordes. O Brasil oferece as melhores taxas de retorno no mundo, a despeito da taxa de juros interna geralmente alta. Quer dizer, tem um espaço a médio e longo prazo para a queda da taxa de juros. Eu compraria a bolsa a 50 mil pontos, eu não sei se eu estou fora do mercado hoje, a 51, 50 mil, tranquilamente. Para quem está apostando no futuro, tá uma ótima oportunidade para comprar. Para quem realmente imagina, eu preciso vencer eu preciso ter um desempenho melhor que o Bovespa, ter uma carteira que tenha um melhor que o Bovespa, aí vai aquilo que eu falei no começo, de estar mais focado em empresas mais defensivas. É uma chance de você superar o seu benchmark de mercado, que seria o Bovespa. Então, do ponto de vista fundamentalista, a mensagem é a seguinte: presente, volátil, nervoso, com chance de cair. Futuro garantido. Não sei o que cada um vai chamar de futuro, né? Efetivamente, cada um tem a sua visão de futuro, mas eu estou falando da década. Eu estou entrando década dentro. Vai ser a melhor década do Brasil, eu aposto, eu confio nisso, desde o milagre econômico dos anos 70, dos anos 60, dos anos 70. Então, não tem como a Bolsa não responder a isso. Se a economia vai crescer, inclusive na palestra hoje nós vamos entrar um pouquinho mais nessa questão, nós vamos falar sobre bônus demográfico. O Brasil está passando por toda economia que passa por bônus demográfico apresenta a maior taxa de crescimento. Então nós apostamos, e isso vai acontecer na nossa economia, isso vai ter que se refletir na nossa bolsa. Então a mensagem é extremamente positiva para o futuro. No intraday, no dia a dia, com certeza, cuidado, se redear, buscar estratégias, mesmo para operar vendido se for o caso, faz parte do jogo agora. Mas nós estamos falando, nós estamos no meio do processo de crise, né, aguda, uma crise privada, uma crise pública, né, e é uma continuação de 2008. Quando nós olharmos na história daqui a 20 anos, quando nós olharmos para esse processo, nós vamos olhar, foi uma crise em 2008 e outra em 2011. Não,
é a mesma crise, vai ser a mesma história, faz parte da mesma bibliografia. Então, não sei, Júlio, que é... Isso aí. A gente lembra que hoje à noite teremos novamente o Marco, né, presente na palestra, a partir das 7h30 no portal. Então, agora ninguém quis fazer pergunta, mas hoje à noite já anotem umas aí no caderninho para ir passando para o pessoal, que eles vão estar à disposição justamente para isso. Olhando o gráfico aqui, agora a gente vê o Ibov zerando, né, os ganhos do dia, 0,20 de alta apenas neste momento. Volume abaixo aqui dos últimos candles que foram baixistas, né, então indica mais que seja um pregão de repique aí no mercado. E a gente tem que marcar essa mínima, né, perdendo vai certamente 48 e se perder 48, 44 é o objetivo principal. Ok? Então agradecemos a todos, forte abraço e até mais.